Tudo bem, amigos? Eu queria conversar com vocês hoje sobre a ADI 5941, que supostamente teria deferido a suspensão de CNH e passaporte de devedor em ações de cobrança. E eu queria bater um papo com vocês. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: a gente tem que se preocupar com o julgamento dessa ADI, que julgou improcedente a ação que impugnava o artigo 139, inciso 4 da Lei 13.105 de 2015, isso é, do Código de Processo Civil? Sim e não. Vou explicar por quê. Em primeiro lugar, eu tenho para mim que o ajuizamento dessa ação no formato de ADI me pareceu meio equivocado. Por que me pareceu meio equivocado? Porque em momento algum o artigo 139, inciso 4 do CPC diz que as medidas executivas seriam atípicas. E dois, em momento algum também, o artigo 139, inciso 4 do CPC diz que estariam os magistrados autorizados a suspender passaporte e CNH dos devedores. Tudo isso é fruto de uma interpretação incomum, inusual, de um texto legal mal escrito. Inclusive o Fred Didier, no livro dele, ele comenta isso, que a redação do artigo 139, inciso 4 é péssima. Melhor seria, do nosso entendimento, que o problema, se fosse o caso de atacá-lo através do controle concentrado de constitucionalidade, que se movesse uma DPF. A melhor solução para mim encontrada para essa ADI, ou ADIM, tem aqueles que preferem chamar de ADIM, eu prefiro chamar de ADI, a melhor solução para mim encontrada no julgamento dessa ADIM foi a do ministro André Mendonça, que extinguiu o feito sem o julgamento do mérito por falta de pressuposto processual do interesse de agir. Todavia, seguindo a orientação do novo CPC de procurar julgar as demandas sempre na medida do possível no mérito, o STF julgou no mérito improcedente a demanda. Detalhe importante: em momento algum o STF liberou a cassação ou suspensão de documentos como forma de se coagir devedores a cumprirem suas obrigações. Eu vi o julgamento, tá? O que o STF falou é que não é possível se julgar em caráter abstrato a inconstitucionalidade da norma. Isso tem que ser feito caso a caso. Todavia, isso é o que tem acontecido desde os anos de 2016, quando se criou esse modismo jurídico chamado atipicidade dos meios executivos. E discutir se os meios executivos são ou não são atípicos não é o foco desse artigo, tá legal, amigos? Todavia, a gente tem que considerar também que diversos ministros, principalmente dentre eles o Fux, né, que é o relator do novo CPC, ele sinalizou que as medidas atípicas seriam um avanço em nosso sistema e que a suspensão de passaporte de CNH podem sim ser válidas, ressalvando-se a proteção a direitos fundamentais. Daí eu tenho uma dúvida, porque o passaporte e a Carteira Nacional de Habilitação são a representação formal de dois direitos fundamentais. Eu vou explicar. A fala do Fux é contraditória, visto que o direito de sair do próprio país é previsto no Tratado Definidor de Direitos Fundamentais, do qual o Brasil é signatário, qual seja o Pacto de São José da Costa Rica. O artigo 22A da norma dispõe que, abre aspas, toda pessoa terá o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio país. Tá? Então, assim, essa decisão que permite a suspensão do passaporte, ela está impedindo, na prática, o exercício de direito fundamental. Porque se você puder sair do país, ou se você não tiver passaporte, você não pode sair do país, a não ser que você saia como foragido. Tá? Então, é uma decisão que está ferindo, sim, um direito fundamental. O Fux tem que decidir o que ele quer, na verdade. Se ele quer proteger o direito fundamental ou se ele não quer proteger o direito fundamental. Como dito, o direito de sair do próprio país é um direito fundamental, assim recepcionado por nosso ordenamento jurídico constitucional. Temos assim que a suspensão do passaporte, na prática, equivale à suspensão inaceitável de um direito fundamental.
O mesmo vale para CNH, tá, amigos? E antes que alguém pergunte, eu estou lendo o texto, eu estou lendo um artigo que eu escrevi no News Brasil sobre esse tema. Então alguém fica, não, mas o Paulo Papini está lendo, tô lendo. Tá? O mesmo se diga com a CNH. Num país onde milhões de pessoas ficaram desempregadas e endividadas por conta da pandemia de Covid-19, temos que a suspensão do CNH limita o mercado de trabalho deste contingente populacional, que perderá a oportunidade de trazer sustento para suas famílias através de Uber e coisas análogas. E sem contar que, até onde eu sei, nunca foi necessário você ter carro para ter CNH. Qual que é a lógica da suspensão, então? Será que todo mundo no Brasil que tem CNH necessariamente tem carro? Parece que não, né? A minha CNH eu tirei 5 anos antes de ter o primeiro carro da minha vida. Agora tem uma pergunta importante para fazer para vocês. Através do artigo 139, inciso 4 do STF, a gente poderia voltar a aceitar a prisão do infiel depositário? Sim, eu sei que essa questão já está resolvida, a impossibilidade da prisão civil do infiel depositário, pela súmula vinculante número 25. Acontece, se você for ler os casos paradigmas que dão origem à súmula vinculante número 25, principalmente o recurso extraordinário número 46.634, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, a gente vai descobrir o seguinte, que em 225 páginas, né, que os votos hoje do STF são muito extensos, mas o principal fundamento daqueles acórdãos, principalmente do extraordinário que eu acabei de citar, o principal fundamento daqueles acórdãos foi que a prisão civil do infiel depositário viola o Pacto de São José da Costa Rica. Ora, se eu posso violar o Pacto de São José da Costa Rica para suspender o passaporte, por que eu não poderia violá-lo para prender civilmente o infiel depositário? Então essa pergunta é importante, tá? Está revogado o princípio da impossibilidade, a súmula vinculante 25, a impossibilidade da prisão civil do infiel depositário? Posto isso, é totalmente legítima pergunta. Se o STF aceitou, em tese, a violação do Pacto de São José da Costa Rica no que diz respeito à suspensão do passaporte, não teria ocorrido, então, uma revogação tácita da súmula 25? Se eu fosse o advogado da DI 5941, eu embargaria de declaração. Eu acho que eu até vou mandar esse artigo para o advogado do processo. Eu embargaria de declaração para questionar isso, tá? Com efeito, meus amigos, não é possível a gente tratar de violação de direito fundamental como se fossem bombons numa caixa de diferentes sabores, onde eu posso escolher um sabor e rejeitar outro. Não, eu não gosto de abacaxi, então vou deixar o abacaxi de lado, mas vou pegar o sonho de valsa, vou pegar o ouro branco. Sabe? Não dá para fazer isso. Ou você respeita todos os direitos fundamentais, ou você não respeita nenhum. Tá? Detalhe, a gente até sabe que se admite a violação de direito fundamental para a proteção de outro direito fundamental, que não é o caso do direito creditório. Não é o caso de um direito creditório. Tá? Direitos fundamentais, direitos humanos, é um rol bem estrito, tá? São os definidores. É direito à vida, liberdade, liberdade de expressão, direito de ir e vir, etc. Então você só pode violar, eventualmente, um direito fundamental para a proteção de outro direito fundamental. Daí a gente vai ter mais uma pergunta. Qual o limite, meus amigos, da tipicidade dos meios executivos? Porque, vamos lá, em momento algum também, o artigo 139, inciso 4 do CPC fala em cobrança de débitos. O que o artigo fala é determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, vírgula, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. É qualquer ordem judicial. É qualquer ordem judicial. Então, amanhã, vamos imaginar, por exemplo, você não quer que seu filho se vacine com uma vacina experimental e o Estado move uma ação contra você. Eventualmente, a sua punição pode ser ter um direito civil suspenso. Passaporte, CNH, por que não uma carteira de trabalho? Por que não um direito ao emprego? Né?
Por que não uma carteira profissional, OAB, CRM, Corém, né, dos enfermeiros, ou dos fisioterapeutas, Crefito, para lembrar alguns outros? Por que não? Por que não? Quem que vai definir? Quem que vai definir? Vai ser cada juiz caso a caso. O juiz agora vai se tornar um pequeno ditador para poder escolher pela sociedade o que é melhor para ela. Daí eu vou fazer a pergunta para vocês. Se uma liminar em ação civil pública determinar que uma empresa plante X milhões de árvores, o não cumprimento dessa poderia ser a suspensão do passaporte dos sócios? Ou então, a suspensão das mídias sociais da empresa? Se não, por que não? Me fala por que não. Por que eu posso suspender no caso do pagamento de um débito e eu não posso suspender no caso da violação de uma medida que visa a proteção ao meio ambiente, sendo que a proteção ao meio ambiente hoje é considerada como direito fundamental? Cuidado, amigos, cuidado, que a gente está parindo ovo da serpente, hein? Se o juiz pode suspender a CNH de cidadão, valendo-se do cínico argumento de que não pode pagar uma dívida também não pode ter carro, poder-se arguir também que seria viável determinar a suspensão do devedor, na qualidade de usuário, de qualquer serviço de aplicativo de transporte, como Uber. Com efeito, o transporte coletivo existe e seria melhor que o devedor, ao invés de gastar com aplicativos, usasse metrô e ônibus, apenas para, desta feita, poder adimplir seus débitos. Plano de saúde a gente pode suspender? A gente pode suspender plano de saúde. Milhões de brasileiros vivem sem plano de saúde. O direito à saúde é um direito fundamental. Já existe o SUS para garantir esse direito fundamental. Meu pai, inclusive, ele faleceu, né, de vítima de um câncer, mas ele foi muito bem atendido pelo SUS, pela doença que ele teve. Será que nós podemos viver sem plano de saúde? Eu penso que sim. Seria possível, então, que o juiz determinasse a suspensão do plano de saúde para que com o dinheiro que o usuário paga o plano de saúde, ele pudesse juntar dinheiro para solver sua dívida com o credor? Na linha interpretativa de alguns juízes, eu entendo que seria totalmente cabível. Estão vendo só a gravidade do problema? Ao validar, a gente tem que considerar que a altíssima dose de ativismo judicial que emprega no direito brasileiro, o artigo 39, inciso 4, a gente vai estar franqueando ao juiz do Brasil a possibilidade de intromissão em assuntos que não vão se limitar a dívidas, diga-se de passagem, sem fundamento legal, salvo seu sentimento particular de justiça, né? Na esfera privada de cada um dos 210 milhões de brasileiros, meus amigos. É disso que a gente está falando. Obviamente, no primeiro momento, é o devedor, é o inadimplente, é o cara que não paga a verba trabalhista, é o sujeito que não paga a pensão do filho, né? E todo mundo vai bater palma. Amanhã vai ser você. Amanhã vai ser você. Pense bem nisso, meus amigos. Claro, para quem é advogado, isso acaba nem sendo ruim necessariamente, porque vai aumentar o serviço de advocacia, a demanda por advogados vai aumentar na sociedade, né? Só para deixar bem claro aqui, né, para quem estiver vendo esse vídeo, eu tenho um livro sobre esse tema, então acho que eu conheço um pouquinho do que eu estou falando. A primeira decisão que combateu e que revogou uma decisão dessa em São Paulo e no Brasil foi uma escritório que conseguiu contra uma decisão aqui do Fórum de Pinheiros, a terceira vara civil do Fórum de Pinheiros, e foi o primeiro caso do Brasil que o cliente nosso nos chamou, tá, a gente conseguiu revogar via habeas corpus, tá, a suspensão de passaporte, CNH e carteira de motorista desse cliente. Por hora é isso, meus amigos. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!